Quando lemos o livro de Apocalipse, a primeira ideia que se tem é que vamos encontrar catástrofes. O que não se percebe facilmente é que o livro de Apocalipse é um livro cheio de adoração. É um livro também da glória de Deus. Se vocês observarem na videoaula anterior, eu falei sobre o livro selado com 7 selos. Se vocês observarem o capítulo 4, tem os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Agora no capítulo 5, vocês observarão também os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Qual que é a diferença? É que no capítulo 4, eles dão glória apenas para aquele que está assentado no trono, para Deus Pai. E no Apocalipse capítulo 5, eles adoram tanto ao Cordeiro quanto ao que está assentado no trono. Como assim? Observem para vocês verem. Quando pega o livro, diferente dos versículos anteriores, onde os anciãos tinham coroas e depositava as coroas nos pés de Deus e rendiam-lhe glória. Agora, em vez de tirar as coroas, eles pegam harpas e começam a fazer um louvor. Eles começam a adorar aquele que venceu para abrir o livro. Não só os 24 anciãos, como também os 4 seres viventes. Só para dar uma luz sobre os seres viventes, eles são confundidos, tanto como os serafins de Isaías, quanto aos querubins de Zacarias. E por que eles são confundidos? Porque eles aparecem com 4 rostos: rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão. E aparece também com asas lá do livro de Isaías, quando nós vemos que Isaías diz assim: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a dizer que ele viu os serafins que sobrevoavam o trono de Deus, e cada um tinha 6 asas. Asas falam tanto da velocidade e da locomoção que esses anjos têm, quanto da sua humildade, porque com as asas eles cobriam o rosto e os pés por causa da glória de Deus. Então, uma mistura parece de serafim com querubim. Querubim é anjo de guarda, é cobridor e guardador. Querubim é aquele anjo que você vê em cima da arca, olhando para dentro da arca. Eles são os protetores da glória de Deus. Já os serafins, eles são adoradores. Eles são anjos de adoração. Significa reluzente, refulgente, brilhante. Eles são anjos que adoram ao Senhor. Então, um anjo é para proteger, tipo os querubins, que ficaram lá também no jardim do Éden, protegendo para que o homem não voltasse para o jardim. E ficavam também em cima da arca. As referências mais comuns que nós temos dos querubins. Já os serafins, deixa eu ler para vocês. Isaías capítulo 6 e o versículo 2, que diz assim: e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriram os seus pés, e com 2 asas voavam. E clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então alguns estudiosos vão dizer que são os mesmos anjos. Outros vão armar polêmica em cima disso. Isso não deve ser um problema para nós, certo? Tanto faz que seja o serafim, que seja o querubim. Isso não é um motivo de preocupar com a nossa salvação. Mas observem que eles estão ao redor do trono de Deus, tem rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia e rosto de boi.
águia é velocidade e visão, homem é inteligência, boi é a força e o serviço que ele presta, e o leão fala de governo, de força, de controle. E os 24 anciãos? Os anciãos falam de... primeiro, é uma grande polêmica, pergunta, são anjos? Porque eles levam a oração dos santos nas suas taças? Ou são representantes, são homens? Alguém vai dizer que esses anciãos são homens porque têm coroas e trono. Outros vão dizer que são anjos porque eles levam as taças com as orações dos santos. Não fique preso nisso não. Não fique preocupado. Tem que ser homem, tem que ser anjo. Não importa. Mas eles estão ali para representar alguma coisa na visão que João teve. Isso é que importa. Com a questão da representação desses 24 anciãos, alguém dizem que eles estão ali para representar aos judeus e os gentios. Outros vão dizer que eles estão ali para representar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles estão em número de 24. O número 12 na Bíblia é o número do governo de Deus. Então, se tem o número 12, é o número de governo. Era 12 patriarcas das 12 tribos de Israel, e no Novo Testamento Jesus aparece com 12 apóstolos. Então, poderia ser a antiga aliança e a nova aliança, os santos de todos os tempos sendo representados juntos. Poderia ser os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, e a igreja que estará viva e participará do arrebatamento. Tanto faz. O importante é que eles representam uma totalidade, tá bom? Uma totalidade. Seja de crente que morreu ou dos que estão vivos, sejam de Antigo Testamento e Novo Testamento, seja judeu, seja gentil, o importante é que eles nos representam de alguma forma, esses anciãos. Vamos partir para o mais interessante disso aqui. Quando o cordeiro pega o livro da mão do que estava sentado no trono, olha só a reação. Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 8 ao 10, acontece um tipo de louvor. Olha só. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, eu estou lendo aqui no capítulo 5 e o versículo 8. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso ou de perfume, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus, que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. Então, eles cantaram um cântico novo. Isso trata de uma nova era da humanidade. Eu falei no versículo, no capítulo anterior, que quando o livro é aberto, o livro é tomado, então começa as eras da humanidade. Primeira era sem lei, segunda era a era da lei, terceira era a nossa era, a era da graça ou da igreja, e a quarta era é a era do milênio, depois do arrebatamento, depois da tribulação. Então, olha o que acontece aqui, olha como isso é profundo. Quando eles estão cantando, quem está cantando aqui? Os anciãos e os 4 seres viventes. Quando eles estão cantando, João viu na sua visão aparecer mais anjos, milhares e milhares de anjos. Observe aqui. E viu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, no versículo 11. E os seres viventes e os anciãos, cujo número eram de milhares e milhares de milhares, e proclamavam com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder,
riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O primeiro cântico, quem cantou foi só os anciãos e os 4 seres viventes. E o hino era que ele era digno de abrir o livro. Agora, quando chega mais anjos, eles cantam um canto diferente. Eles estão dizendo que ele é digno de receber honra e glória. E quando eles estavam cantando, começou... Gente, isso aqui é profundo demais. Pensa por vocês aqui. Começou cantando só os 24 anciãos com os animais. De repente chega milhares de anjos e começam a cantar também. E quando eles começam a cantar, observem aqui no versículo 13. Então ouvi toda a criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Então vamos por parte. Primeiro está lá, quando ele toma o livro, então os anciãos prostram e começam a adorar. Quando ele começa a adorar os anciãos com os seres viventes, nesse momento aparece milhares de anjos e começa a fazer um outro canto. E quando eles estão cantando, aparece ainda a voz, começa a ouvir a voz de todo o universo louvando. Isso é lindo demais da conta. Começa a observar o livro de Apocalipse diferente. Observe que o cordeiro que aparece em Apocalipse, no capítulo 5, ele é um cordeiro que estava entre os 4 seres viventes, mas ele tinha consigo 7 pontas e 7 olhos. As pontas falam de poder. No livro de Salmo, ponta ou chifres fala de poder. Como ele tinha 7 pontas, isso fala de plenitude de poder de Deus, de Jesus. No livro dos profetas, as pontas falam de dignidade real. Então, como Jesus, que é o Cordeiro, aparece com 7 pontas, isso fala que ele tem a realeza total, ou seja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está em Zacarias, que mostra essas pontas como poder, como dignidade real. E ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse cordeiro com ponta aparece do jeito que Israel queria ou precisava. Israel precisava de um líder guerreiro. Agora sim, aparece o cordeiro que nos comprou, que foi morto por Israel, mas esse cordeiro que aparece, ele traz consigo pontas. É um cordeiro que vai vencer o anticristo na grande tribulação. É um cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os selos. É um cordeiro que venceu e nos comprou, nos resgatou, nos comprou no mercado de escravo com o seu sangue. É um cordeiro vencedor. Ele não é simplesmente um animal para que fosse sacrificado, mas agora é um cordeiro que tem condições de vencer uma batalha. Nós lembramos quando diz que ele vencerá o anticristo como que um sopro da sua boca. Ainda falando de louvor no livro de Apocalipse, no capítulo 5 e o versículo 9 que nós lemos, fala dos anciões louvando a dignidade de Deus. Se vocês observarem ainda no Apocalipse capítulo 14, versículo 3, vocês verão os 144 mil louvando também. E se vocês observarem no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, terão os vencedores finais louvando o canto de Moisés. Eles cantarão o canto de Moisés, estarão louvando. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí,
confere que começa os anciãos louvando, depois vem todos os anjos. E quando todo o universo começa a adorar, começa a louvar, os anciãos começam a prostrar e adorar o Senhor, e os 4 seres viventes ficam assim: amém, 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 assim seja. Até os viventes, os seres viventes param para ouvir a adoração de todo o universo, adorando ao Cordeiro, adorando ao que está assentado sobre o trono. Quando vocês observam os 4 seres viventes confirmando a adoração de todo o universo ao Senhor, nós lembramos da passagem que está em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo, pode ser o 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O livro de Apocalipse é também um livro de louvor e de adoração a Deus. Os animais que adoravam e os seres viventes e os anciãos que adoravam só a Deus, agora adora também ao Cordeiro, depois que ele tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. Se inscreva no canal, nos acompanhe, deixe o seu comentário aí. Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Falaremos sobre a abertura dos selos. Um grande abraço.